Então, meus amigos e amigas queridos, é muito bom estarmos aqui, vermos esta casa cheia de rostos tão queridos, conhecidos, que a gente não vê há tanto tempo. Então, já começamos, como dizia a nossa querida Marisa, presidente do CRE12, confortando, consolando, curando os nossos corações. Simples fato de podermos nos abraçar, nos olharmos, cantarmos juntos, ouvir essas músicas tão doces, tão lindas, que foram caindo na alma da gente com esta brandura, com esta doçura das belas melodias. E eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os companheiros dirigentes do CRE12, das uniões que compõem o CRE12, das casas espíritas que formam estas uniões, e todos os trabalhadores aqui presentes nesta noite. Agradecer a oportunidade de estarmos juntos para estas reflexões e parabenizá-los pela coragem do tema. Porque quando nós falamos reconstrução, reconstruir com Jesus, parece alguma coisa muito óbvia e muito simples. Mas quando nos detemos na profundidade desta proposta, vemos que verdadeiramente vocês foram reunir forças no fundo da alma para propor uma abordagem dessas. Por vezes, nós romantizamos um pouco a trajetória de Jesus, as lições do seu Evangelho, mas o Evangelho de Jesus não é o texto, não é o livro. A narrativa dos seus discípulos é a vida de Jesus. E se nós lembrarmos da vida do Cristo, nós vamos perceber que caminhar com Ele é uma vivência de renúncias, de coragem, de abnegação, de devotamento. Uma criança que era perseguida antes do nascimento, porque anunciada a sua vinda, todo o poder da época se organizou para não deixá-lo nascer. Nasceu, não tinha o enxoval mínimo que qualquer criança hoje, por mais carente e vulnerável que seja, consegue. E a sua vida toda foi assim. Perseguido, desacreditado, buscando ensinar a ouvidos e corações que não queriam ouvi-lo, que não tinham o menor interesse de colocar em prática as vivências que ele propunha, exceto aquele grupo reduzido, que começou com os 12, depois eram 70, depois os 500, e hoje nós somos milhões. Então, quando recebi o convite para fazer reflexões sobre o tema, pensei,
Preciso buscar naquela forma tão adequada às crianças espirituais que somos, que Jesus usava. Esse educador excelente, ele não abordava as questões de frente, porque nós não teríamos força e coragem para recolher os ensinamentos. Então, ele as tratava com a melhor metodologia conhecida até hoje, que é o contar histórias. E ele usava as parábolas, contava histórias. E esse método universal, ainda hoje, fala aos nossos corações. E é no Evangelho de Mateus e Lucas, 2 dos evangelhos sinóticos, que fomos encontrar uma história de reconstrução com Jesus. Quando ele fala na casa construída sobre a rocha, trouxe a narrativa na voz de Lucas. O Evangelho de Lucas é considerado uma das obras-primas, as maiores joias literárias de todos os tempos. Então é Lucas, lá no capítulo 6 do versículo, e o versículo 48, 49, que nos fala, título Advertências, na tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias, esta história de reconstrução. Falando sobre a casa na rocha, ele vai nos dizer que todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Era Jesus provocando os que os ouviam em todos os tempos, já dizendo que havia uma condição sine qua non para fazermos uma reconstrução com ele. E esta condição era não só conhecermos as suas palavras, mas praticá-las. E isto parece simples quando a gente diz assim, olha, não basta saber, nós precisamos praticar. E o praticar é prática mesmo. É desenvolver habilidade nas menores coisas do nosso cotidiano. É formularmos atitudes em todos os momentos da vida, quer seja na vida familiar, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações no voluntariado espírita ou em outras instituições, é transpormos o ensinamento que Jesus nos deixou como legado na sua vida para as nossas práticas do dia a dia. E é por isso que muitas vezes nós estamos combalidos, nós estamos cansados, extenuados, desiludidos, decepcionados. Porque ao não colocarmos em prática o conhecimento aurido, nós buscamos brilhos fugazes, passageiros, fogos fatos.
E é isto que vai nos deixando doloridos. Certa feita, Simão Pedro, isso está no livro Boa Nova, conversava com Jesus, dizendo ao mestre que as suas lições, o seu evangelho, a sua doutrina exigia muito daqueles que o seguiam. Dizia: mestre, nós somos pessoas que temos família, nós temos um trabalho, nós temos deveres de educar os nossos filhos, de sustentar as nossas famílias. E a tua doutrina nos exige tanto. Eles realmente estavam cansados. Jesus, então, naqueles finais de tarde, após os atendimentos que se estendiam ao longo do dia e da noite, por vezes na casa do caminho, sentou com eles e perguntou: Simão, e o mundo também não exige? O mundo também não te cobra? E ele entrou em profundas reflexões e chegou à conclusão que sim, que o mundo também cobrava, e começou a trazer exemplos de pessoas que não eram seguidoras do Cristo, que não estavam ali socorrendo as dores, alimentando os famintos, vestindo os nus, atendendo os doentes, e que estavam muitas vezes imersos em outros vícios, em outras ações menos dignas. E o mundo estava cobrando o seu preço. Eram as enfermidades, eram as obsessões, eram as lutas familiares. Então a reconstrução com Jesus, ela exige sim. Mas quando nós conseguimos praticar aqueles ensinamentos que extraímos do Evangelho do Mestre, o retorno é diferente. O preço que nós pagamos é um preço pelo bem. Então, se nós temos que verdadeiramente entregarmos ao mundo algo de nós, do nosso trabalho, do nosso tempo, que seja por algo que verdadeiramente vale a pena. Então, Jesus traz essa provocação, que a reconstrução, ela precisa passar pela convicção, pela vivência daquilo que nós dizemos crer e saber. E aí ele estabelece uma comparação, e ele vai dizer que quem ouve as suas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edifica uma casa, a qual cavou, aprofundou e colocou o alicerce sobre a rocha. Então é esta reconstrução da qual nós estamos falando. Reconstruir com Jesus é isto, é cavar. Ou seja, nós não podemos realizar ações superficiais. É colocar o alicerce sobre a rocha. Jesus estava falando de fundamentos, ele estava falando de princípios. E é claro que somos criaturas que muitas vezes carregamos ao longo das nossas vivências, das nossas vidas sucessivas, muitos vícios. Nós carregamos o hábito pernicioso
de querermos fazer construções ligeiras, sem substância. Não somos dados a cavar, ou seja, a aprofundarmos o entendimento. Não somos dados a alicerçarmos as nossas edificações. Então, não somos, muitas vezes, esse homem que constrói sobre a rocha. E é tão importante estabelecermos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho profissional, o nosso serviço de voluntariado, seja em que campo do conhecimento e das relações sociais forem, estabelecermos isso sobre fundamentos e sobre princípios nobres, verdadeiros. Por quê? Porque Jesus também disse que se nós edificarmos sobre a rocha, ocorrendo uma inundação, aquela casa não será abalada. Olha como ele diz, ocorrendo uma inundação e rompeu o rio contra aquela casa e não a conseguiu abalar, por ela estar bem edificada. Então, quando nós estamos abalados diante das inundações, e a história é muito oportuna, porque nós estamos saindo de uma inundação, mas Jesus estava falando aqui da inundação, deste assédio que nós sofremos, das nossas imperfeições morais também. E por que muitas vezes essas inundações morais ou físicas que acontecem conosco põem a nossa casa abaixo? Muitas vezes isso nos leva a questionarmos a justiça de Deus, a bondade divina. E como nos dizia a música que ouvimos no início, nesses momentos nós não conseguimos ouvir Deus. No murmúrio dos rios, na fúria dos ciclones, no canto matinal dos pardais, não conseguimos. Porque a nossa casa interior, ela está abalada. Porque a construção não foi colocada sobre a rocha. Somos hábeis em estabelecermos ilusões. E quando irrompe uma inundação, quando nós somos abalados, seja essa inundação uma enfermidade, uma crise financeira, a traição de um afeto, a perda dos bens materiais, seja o que for, a casa interior, ela fica abalada. Por quê? Porque com certeza tudo aquilo que nós dizíamos ter usado para edificá-la não tinha a solidez desta pedra verdadeira que é o Evangelho de Jesus. E ele prossegue dizendo: mas o que ouviu as palavras dele, e não praticou, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E rompeu o rio contra ela e logo desabou. E tornou-se grande a ruína daquela casa. Viram como é
É corajosa a proposta do nosso credoso de reconstruir com Jesus? Então, aí nós precisamos passar pelo filtro do nosso raciocínio e do coração, como é que nós estamos fazendo as nossas construções. Onde nós estamos colocando a base desta casa. E a gente sabe que quando Jesus falava na casa, ele estava falando para cada um de nós. Cada um tem a sua casa interior, o seu mundo íntimo. Nós temos o nosso mundo íntimo. Estamos muitas vezes olhando e ansiando pelo mundo regenerador, mas o mundo regenerador começa aqui, em nós. Eu posso estar vivendo hoje um mundo regenerador em mim, enquanto o outro estará vivendo um mundo de expiação e provas. E quantos entre nós já podem até estar vivendo um mundo feliz. Mas é difícil nós vivermos um mundo feliz, um mundo regenerador, diante de tantas mazelas, de tantas dores. Isso é uma questão do ponto de vista estudado em o Evangelho segundo o Espiritismo. Que dizem os benfeitores amigos lá no Evangelho, que quando nós temos uma noção clara e precisa da vida futura, muda o ponto de vista. Então, reconstruir com Jesus também passa pela mudança do ponto de vista. O que é que nós estamos perdendo, afinal de contas? Nós estamos perdendo que coisas materiais ou coisas espirituais? Depende. É uma escolha. Então, queridos amigos, as quedas morais, as deserções, elas estão muito ligadas ao estilo, elas estão muito ligadas à qualidade das edificações que nós fazemos. Quando nós lemos na obra fundamental a Gênese, que já teria passado aquele momento dos climas extremos na Terra, que aquelas convulsões mais extremas, físicas, já teriam passado, e que hoje o que se revolve são as entranhas morais da Terra, e nós olhamos para toda esta situação de convulsão física na Terra, nós ficamos pensando, tem alguma coisa que nós não estamos vendo nisto. E nós vamos falar disso mais adiante. Então, essa construção sobre a rocha, ela passa por questões que são importantes para o nosso movimento espírita. Muito importantes. Tão importantes que, de uma forma muito inspirada, as nossas lideranças de unificação haviam combinado desde o ano passado de falar sobre sustentabilidade, que é a construção da casa sobre a rocha. O assunto está palpitante, porque nós precisamos revisar as nossas construções. Nós precisamos entender o quanto nós estamos construindo com Jesus. A sustentabilidade é exatamente esse princípio que diz que nós não só temos que resolver as nossas questões atuais sem comprometer as questões do futuro. Não basta eu resolver os desafios do centro espírita, da união, do conselho, da federativa, do mundo hoje.
Mas, ao resolver as questões de hoje, eu não posso comprometer o futuro, que muitas vezes é o que nós temos feito. Então, tem alguns pilares de sustentabilidade que são importantíssimos, e um deles é o pilar da ética ou da moral. O quanto as nossas construções têm sido éticas, têm sido morais. Abstraindo as discussões filosóficas sobre ética, moral, circunstância de tempo e lugar, vamos nos deter naquilo que os Espíritos nos ensinaram. Na questão 629, de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou a eles: que definição se pode dar da moral? E eles responderam: procede bem aquele que tudo faz pelo bem de todos. Quais são as palavras que saltam e que nos impressionam mais profundamente nesse conceito? Procede bem aquele que tudo faz pelo bem de todos. Isso parece simples, né? Isso é reconstruir com Jesus. Se a gente quer reconstruir com o Cristo, é preciso aprender a fazer tudo de bom para todos. E isso passa por coisas que são, às vezes, imperceptíveis para nós. Uma delas é a fidelidade aos compromissos que nós assumimos. Os compromissos mais simples até aqueles mais complexos. Às vezes eu assumo um compromisso. Seja de presidir o centro espírita, de presidir a união, o conselho, ser secretário, aplicar passe no centro espírita, distribuir as cestas básicas para os assistidos, evangelizar a infância, evangelizar a juventude, eu assumo o compromisso. E aí eu vou tendo algumas dificuldades assim. Tem dias que eu venho, tem dias que eu não venho. Aí quando eu não venho, às vezes eu aviso, às vezes só vão dar conta que eu não vim quando começa a tarefa. E acontece um vento mais forte, assim, uma inundação, alguma coisa, e a primeira coisa que eu faço é abandonar a tarefa. Aí vem a pergunta: procedi bem? Fiz tudo pelo bem de todos? Ou eu fiz isso pelo meu bem, ou pelo bem de alguns? Porque vejam que o princípio, ele não modula, ele não diz assim: procede bem aquele que tudo faz pelo bem de alguns. Não. Procede bem aquele que faz alguma coisa pelo bem de todos. Também não é assim. Procede bem aquele que tudo faz pelo seu bem. Bom, aí fica pior ainda, né? E vocês vejam como às vezes a gente vai encaixando essas coisas. E aí a nossa construção do compromisso vai ficando sobre a areia, sem alicerce. Então, as lideranças de unificação recolhem muito essas casas sem alicerce. Nem precisam me dizer qual foi a última reunião de união em que todas as casas estiveram presentes. Por quê? Porque eu penso assim: não, mas na minha casa eu tenho essa atividade hoje, então eu não posso ir. Não, mas tem alguma coisa que não está bem aí. Porque a união, ela é construída para ver o bem daquela comunidade, de todos ali.
Agora, se eu fizer tudo pelo bem da minha casa, será que está dentro do conceito de ética que os espíritos disseram a Kardec? Não, porque eu fiz tudo pelo bem de alguns. Então vejam como não é fácil reconstruir com Jesus. Não é fácil reconstruir com Jesus. É desafiador. É desafiador. Outro aspecto que é muito usual, a tribuna espírita. A tribuna espírita, não raro, ela é o último reduto onde se entrincheiram aquelas pessoas que têm dificuldade de proceder bem, fazendo tudo pelo bem de todos. Eu não consigo evangelizar, eu não consigo trabalhar na assistência social, eu não consigo auxiliar na administração da casa, mas a tribuna eu não abro mão. Por quê? Porque ali é vitrine. Então há um compromisso das lideranças de olhar isso. Onde é que essa criatura está trabalhando? O que ela está fazendo? Como é a construção? Porque isso é educativo, gente. Isso não é maledicência, não é perseguição dos companheiros, isso é educativo, meu irmão. Onde é que está lastreada essa tua fala? Onde é que tu estás tirando nutriente para dizer o que tu diz? Tu está trabalhando no centro espírita? Tu está, como diz Erasto, vencendo, silenciando os ciúmes para trabalhar junto, porque todos nós temos. Quem de nós não é ciumento, não tem as nossas quisilas, né? Mas a gente silencia e vai trabalhar junto. A gente, como diz o gaúcho, vai mascando o freio, né? E vai trabalhando. Isso é proceder bem e é construir com Jesus. Por quê? Porque isso vai nos dando uma consistência de trabalho que não é qualquer ventania, não é qualquer inundação que nos tira da tarefa. Isso é reconstruir com Jesus. E isto é ter no alicerce das nossas construções a moral, a ética. Mas tem outro, porque isto a gente só consegue com construções coletivas, dialogando, conversando uns com os outros, que é o que hoje nós temos uma representação belíssima aqui nesse evento. Um evento construído por um conselho regional. Conselho regional formado por uniões, são várias lideranças, muitas cabeças, que sentaram juntos, conversaram. Muitos talvez tiveram que abrir mão dos seus pontos de vista, em benefício de um consenso. Então a casa sobre a rocha passa por isso, por nós sabermos dialogar. Estarmos nas nossas reuniões. Até não vou à reunião, é perda de tempo, chega lá, todo mundo... Se eu acho que a reunião não está bem, é meu dever moral, ético, contribuir para que ela melhore. E não me afastar, porque se eu me afasto, eu procedo bem, fazendo bem para mim, não para todos. Então, esta sustentabilidade, que tem esse nome pomposo e comprido, sociopolítico, cultural, significa o quê? Que nós temos que estabelecer uma sociedade onde seja possível dialogar, conversar, abrir mão de pontos de vista, silenciarmos muitas vezes. Como diz o Evangelho,
Caridade, às vezes, é aprendermos a nos suportar. Ainda é o estágio que nós estamos. Nos suportarmos. Mas a gente já quer se amar, né? Nós temos que nos amar. A gente fala isso como se fosse algo assim, muito fácil. Não. Se nos suportarmos, um dia nos amaremos. Então, construir a casa sobre a rocha é, sobretudo, aprendermos a nos unir. Se nos unimos, depois nos unificamos, que é estabelecer processos, ações conjuntas. Mas para isso é preciso que a gente queira estar junto. Isto é reconstruir com Jesus. Então não vamos nos afastar, não vamos nos distanciar. Ao contrário, há muita dor para consolar. Há muitas feridas que precisam ser curadas. Há muitas lágrimas que precisam ser enxugadas. Há muito perdão que precisa nascer nos corações. Porque quanto mais nós vamos construindo sem alicerce, mais nós vamos nos distanciando das diretrizes da lei divina. E lembram que lá na terceira parte do Livro dos Espíritos está escrito: a lei divina é aquela que diz o que nós devemos fazer ou não devemos fazer. E nós só somos infelizes quando nos afastamos dela. Então a construção sem alicerce é um afastamento da lei divina. Então nós precisamos diagnosticar, identificar nos sofrimentos que nós estamos atravessando o quanto nós nos apartamos da lei divina. Porque a reconstrução com o Cristo significa, novamente, nos aproximarmos desse eixo. Outra questão que eu disse que nós íamos falar. Quando os Espíritos nos disseram, lá em 1864, que nós já estávamos num período em que não precisaríamos mais passar por esses efeitos climáticos extremos, que nós nos veríamos a braços com o revolver das entranhas morais da Terra. E hoje a gente está a braços com fenômenos extremos. Inclusive com pontos que são irreversíveis, como é o degelo do permafrost, que é o solo do Ártico. Hoje, pela manhã, as pessoas estavam na praia de Copacabana, perto do forte, esperando o nascer do sol, remando em cima daquelas pranchinhas. É stand-up paddle, né? E, de repente, se levantou um vento de mais de 70 quilômetros horários, jogou todo mundo na água, jogou as pessoas contra as pedras do forte de Copacabana. Criou um caos. Então, a gente fica pensando, existem algumas construções sem alicerce por detrás disso. De alguma maneira, nós estamos provocando desequilíbrio destas forças telúricas que não precisavam estar assim. Vamos dizer, não, isso é cíclico. A gente sempre encontra uma maneira de recolher a nossa mão da responsabilidade que nós temos. É claro que existem ciclos, mas existem fatores
que nós estamos, de certa forma, provocando. Então é por isso que o nosso movimento espírita, a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, tem uma gestão do saber ambiental. A nossa Federação Espírita Brasileira lançou uma campanha sobre essas questões. E nós espíritas somos agentes disto. Nós precisamos compreender o que é que nós estamos usando, como é que nós estamos tratando o consumismo nas nossas vidas, como é que nós estamos tratando os resíduos sólidos do nosso lar, do nosso centro espírita, o que é que nós estamos utilizando. É hora da gente fazer essas reflexões, porque isso é reconstruir com Jesus. Agora está todo mundo correndo para fazer cidade esponja, para fazer, enfim, ouvindo os cientistas. Isso é importante, a ciência é uma bênção. Então escuta o cientista trazer uma pesquisa. Não, mas não é assim. O negacionismo, né? Nós fomos todos negacionistas. Não, a água não vai chegar aqui. Não chega. Nunca chegou. Estava ali na esquina. Não, mas aqui não veio. Aí tem 2 andares. Não, vou subir para o andar de cima, porque lá não chega. Gente, a negacionista não é só aquele que acha que a Terra é plana, aquele que não toma vacina, esse também. Mas todo aquele... Porque muitas vezes a lei divina, ela na maioria das vezes, ela vai se revelando também nas verdades transitórias da ciência. E a gente não ouve a ciência. Olha o terror que foi, as pessoas sendo tiradas de casa nos helicópteros. Porque houve um negacionismo. Então, reconstruir com Jesus também é ouvir aquilo que o progresso, que a lei divina nos traz. A ciência está inserida na lei do progresso, inclusive a ciência espírita. E mais do que os ambientes físicos, reconstruir com Jesus é melhorar os nossos ambientes espirituais. Cuidemos daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos sobre os outros, das avaliações infelizes que muitas vezes nós falamos, das queixas, das lamentações. Nós vamos criando um espectro de influência com aquilo que nós dizemos, com os nossos conflitos, os juízos apressados que nós tecemos sobre pessoas, sobre fatos, sobre coisas. Todos somos espíritos a caminho da evolução. Então ninguém é totalmente anjo nem totalmente demônio. É claro que tem criaturas com mais conteúdo de sombra do que de luz, sim. Mas se todos nós buscássemos silenciar sobre o mal às vezes, e quando abordá-lo, fazê-lo com o intuito educativo, nós teríamos ambiente espiritual menos denso. Isso nos traz menos sofrimento. Menos sofrimento. Quem é que estava sofrendo hoje enquanto o nosso coral cantava aqui? Se alguém estava sofrendo, tenho certeza que a dor diminuiu, não diminuiu? Por quê? Porque a ambiência espiritual
ficou mais sutil, ficou mais leve, ficou menos densa. Porque às vezes a gente faz a oração, faz o evangelho, fecha o evangelho e já penetra numa outra atmosfera. Aí a gente vê a televisão, em vez de orar pelos que sofrem, pelos que praticam crime, a gente já amaldiçoa, já quer ver morto, já quer perseguir, já quer que a polícia dê tiro. Então nós vamos expelindo a nossa fuligem mental e os nossos ambientes vão ficando densos, e isso é construir sem alicerce. A outra questão que nós também precisamos entender é a questão espiritual. O ambiente espiritual dos nossos pensamentos, ele vai também propiciar que nós possamos atrair para o nosso entorno aquelas mentes que verdadeiramente nos trarão auxílio, nos trarão recursos benéficos na hora em que a inundação vem e tenta abalar as nossas casas. Então, estabelecermos sintonia com aqueles espíritos bons. Todo mundo tem, no mínimo, um que é o seu anjo guardião, que é aquela alma que se responsabilizou pela nossa encarnação e que às vezes fica batendo as portas da nossa emotividade, da nossa sensibilidade, tentando nos mostrar um rumo, um caminho mais adequado, tentando nos entregar os materiais adequados para a construção da casa sobre a rocha, dizendo: olha, Jesus mandou te entregar, criatura. E quantas vezes nós fechamos os ouvidos, os olhos, a sensibilidade, o coração? A música pedia, né? Abre o coração. Porque isto é reconstruir com Jesus, é também criarmos essa ambiência espiritual nas nossas vidas, favorecendo que o ajustamento da nossa caminhada com a lei divina nos traga felicidade. Às vezes a gente confunde muito felicidade com prazer. Prazer até o vício dá. Felicidade só o bem proporciona. Então, às vezes a gente não sabe como é que as pessoas estão sofrendo e dizem: mas eu estou feliz, eu entendo, eu compreendo isso. Porque é diferente. Muitas vezes o prazer é benéfico, conduz à felicidade, mas nem sempre. Principalmente quando nós somos muito acostumados a viciar esta região do nosso sistema límbico responsável pelo prazer. Nós viciamos muitas vezes isso. Por isso que a gente não sabe por que um drogadito, ele sabe que está com a vida dele destruída e ele não consegue parar. Porque ele sente prazer, embora esse prazer seja passaporte para a morte. Então é preciso a gente identificar isso. Como é que anda a nossa ambiência espiritual? Com quem eu estou conectado? Os espíritos dizem que quando a gente quer se desvincular daqueles espíritos maus, a gente precisa se aproximar dos bons. Então, como é que anda a nossa aproximação com o nosso anjo guardião, com aqueles espíritos familiares bons, com os mentores do movimento espírita que nos apoiam, que nos trazem o seu auxílio? E por último, alguma coisa muito importante que a gente às vezes não fala.
Reconstruir com Jesus passa pelas questões econômicas. Emmanuel escreveu uma obra inteira falando sobre dinheiro. Às vezes a gente não quer falar. E a gente, como movimento espírita, deu um exemplo tão bonito nessa pandemia. A criação de um fundo de auxílio ao centro espírita, baseado com fundamentação lá nas primeiras comunidades cristãs. Em Atos, nós vamos ler que aqueles que tinham, traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. É assim que está escrito no Novo Testamento. E não faltava nada para ninguém. Depois Allan Kardec, elaborando o projeto 1868 e 1868, disse que o movimento espírita, para divulgar o espiritismo, para se manter, precisava de um capital comum, de um fundo comum, que pudesse servir a todos. E que foi lindo a gente ver, que em pouco mais de um mês, os espíritas do Brasil e até de outros lugares do mundo constituíram esse fundo comum que permitiu aos nossos centros espíritas, à nossa federativa, reconstruírem os seus ambientes físicos. Por quê? Porque este fundo, ele nasceu de uma construção sobre a rocha. Essa construção é a credibilidade que o movimento espírita tem. A gente trabalha com um grupo do Canadá, faz o programa de formação de lideranças, um grupo pequenininho. Eles têm 10 ou 12 trabalhadores. Conseguiram fretar 2 aviões para trazer doações para o movimento espírita do Rio Grande do Sul. Isso é reconstruir com Jesus. A gente acha lindo o resultado, mas a gente precisa, meus queridos amigos e amigas, olhar para a estrada. A estrada precisa ser sedimentada na nossa convicção, nos nossos exemplos, nas nossas renúncias, nas nossas abnegações. Porque com certeza, a gente viu o filme Os Mensageiros, né? Mas o livro é muito rico. Aquele centro de mensageiros, descrito no livro Os Mensageiros, que prepara os trabalhadores para a divulgação do Evangelho do Reino na Terra, nós passamos por lá, todos nós. Fomos treinados para essas inundações, para esses vendavais, para esses dias difíceis. É só olharmos para dentro de nós que nós vamos encontrar as lições de Aniceto, as lições dos benfeitores amigos, que nos ensinaram como é que nós tínhamos que passar por essas horas, que nos deram os recursos para esta reconstrução. E tomara que ao reconstruirmos verdadeiramente, atentemos para esses pilares, sendo éticos nas nossas escolhas, aprendendo a trabalhar juntos, criando uma sociedade lastreada no altruísmo, na bondade, na fé, criando uma cultura de paz, promovendo ambientes físicos e espirituais saudáveis.
comungando com a espiritualidade maior, aprendendo com eles. Com aqueles que hoje já estão bem melhor do que nós, porque ao trilharem por aqui construíram as suas casas sobre a rocha. E dando a esses recursos amoedados, pouco ou muito nós os recebemos para aplicar na edificação de um mundo melhor, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, no nosso movimento espírita. Então, quando os nossos queridos amigos cantaram "Ouço Deus" no murmúrio das águas dos rios, é preciso nos aproximarmos da margem, porque senão não vamos ouvir o murmúrio. No furor dos ciclones bravios, é preciso abrir a janela da alma para ouvirmos esse furor e compreendermos o que ele nos traz, qual o grito que nós precisamos ouvir na cripta das nossas almas. E também, naqueles momentos de tranquilidade, ouvirmos o cantar matinal dos pardais, nos deixarmos embalar pela doçura dos vieses coloridos que a terra nos oferece. Depois que passou a enchente, um dia nós fomos caminhar na orla do Guaíba. Fiquei olhando para aquele rio, e pensando, nossa, alguém escreveu nas redes sociais um poema muito lindo que dizia assim: eu só queria passar, eu não queria destruir, eu queria passar. Então, meus queridos amigos, vamos reconstruir e vamos deixar que a mensagem de Jesus, ao passar nas nossas vidas, nos permita sentir verdadeiramente o quanto todos nós somos abençoados em estarmos aqui, neste momento, nesta hora, reconstruindo com o Mestre de todos nós. Que Jesus nos abençoe.